Paz e bem, catequista! Nós vamos nesse vídeo fazer um estudo sobre um texto muito importante, que é o texto de Pentecostes, que nós encontramos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A intenção com esse vídeo é que ele sirva de formação para você, catequista, para que você possa apresentar então com maior riqueza esse texto e também desmistificar algumas coisas que talvez você por muito tempo teve dúvida e agora é a oportunidade de sanar isso. Por isso, abra a sua Bíblia, acompanhe o texto. Eu vou estar lendo na versão Jerusalém, tá bem? Talvez vai ficar um pouquinho diferente aí da sua tradução, mas a tradução ela pode mudar algumas palavras, mas nunca o sentido, tá bem? Então vamos lá. Versículo 1 diz assim: tendo-se completado o dia de Pentecostes. Bom, já temos que parar aqui, porque como assim completado o dia de Pentecostes? Bom, no cristianismo nós temos muitas datas que elas já vêm assim do judaísmo, mas que muda-se o sentido, assim como foi a Páscoa também. Pentecostes seria 50, né? O número significa 50 dias após a Páscoa judaica. Essa festa ela já era celebrada. Aqui, para nós cristãos, então, ela vai ganhar um novo sentido. Enquanto no Antigo Testamento é uma festa da colheita, é uma festa também da entrega, né, dos mandamentos a Moisés, ou seja, da instituição da aliança que Deus fez com o povo lá no Antigo Testamento, lá no deserto, depois da Páscoa deles, aqui vai ganhar um novo significado. Para nós também será 50 dias após a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da sua ressurreição. Mas então agora vai ter um novo sentido, é o sentido da nova aliança, da nova igreja que nasce aqui nesse momento. Vamos seguir o texto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Bom, esse lugar nós vamos encontrar ele aqui no início, então, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, falando que é o cenáculo, tá bem? De repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Vamos com calma. Eu quero que você observe na sua tradução bíblica também se vai estar esse como. Porque toda vez na Bíblia que nós temos o como, significa que é uma metáfora. Esse texto, muitas vezes, é difícil, algumas pessoas têm dificuldade de interpretar, porque querem fazer a leitura literal, ou seja, fundamentalista, ao pé da letra. E aí já começa a imaginar esse vento impetuoso, depois as línguas de fogo. E toda vez na Bíblia que tem um como, significa que o autor vai trazer uma metáfora para nos trazer uma mensagem teológica. Então, na sua tradução bíblica, o mais correto é que realmente tenha o como. Talvez, se você utiliza a tradução Ave Maria, não vai estar. Mas é porque não é uma tradução muito boa, por isso que hoje os biblistas quase não indicam mais essa tradução, mas sim outras traduções católicas. Mas se na sua Bíblia não tiver, deixa aqui nos comentários. E se ela tem, né, o como, você deixa também nos comentários, diga qual é a tradução que você mais utiliza. Para mim isso também é importante, assim eu consigo saber qual é a versão que vocês mais utilizam para a catequese. Cada diocese indica uma. Eu utilizo mais a Jerusalém e vou utilizar talvez mais ela aqui nos vídeos, porque ela é mais fiel ao texto original, hebraico e grego, e também me traz uma maior riqueza de detalhes e vai somar para vocês que talvez não tenham essa Bíblia, porque assim vocês vão conhecer o texto da Jerusalém mesmo sem ter essa tradução. Então aqui diz que é um ruído como o agitar de um vento impetuoso. O vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Aproveitando para falar sobre os símbolos do Espírito Santo, que tem vários, né? Nós temos o vento, nós temos o fogo, a pomba, como está aqui, a água. Cada símbolo do Espírito Santo vai trazer uma característica do Espírito. Porém, o que nós podemos observar que vai estar em todas é a ação.
todos os símbolos do Espírito Santo, eles são movidos de ação, de agir. Por exemplo, o vento, que está aqui, um vento impetuoso. O vento, ele tem a característica de nós não conseguimos ver, né, mas podemos sentir, e nada consegue impedir o vento. Então, o Espírito Santo é assim, né? Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir. Então, a pomba, né? A pomba eu acho que é o mais comum do Espírito Santo, e muitas pessoas não sabem o que significa a pomba, né? O que ela representa do Espírito Santo. Ela representa a sutileza, porque, inclusive, no batismo de Jesus é dito que o Espírito, né, repousou como uma pomba sobre Jesus. Esse como uma pomba significa que foi sutil, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele é sutil, porque uma pomba, ela pode estar voando na altura que for, na velocidade que for. Quando ela vai pousar, ela vai sempre com sutileza, ela não vai se esborrachar no chão, né? Então, a pomba, ela tem este significado. Cada símbolo, o fogo que purifica, a água também, né, que limpa, que purifica. Então, cada símbolo do Espírito Santo tem algo a nos ensinar sobre o Espírito. Bom, então aqui está dizendo que um vento impetuoso encheu a casa. A casa, porque no início do cristianismo, aqui no período dos apóstolos em especial, mas nas primeiras comunidades cristãs, inclusive em todo o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os cristãos, eles não podiam mais frequentar a sinagoga, então eles se reuniam nas casas para partilhar a palavra, para comer o pão, né, partilhar o pão, que é a nossa Eucaristia, era nas casas. Então aqui diz que ele encheu toda a casa, ou seja, o Espírito do Senhor encheu toda a casa. Versículo 3, vamos seguir. Apareceram-lhe então línguas como de fogo. Veja novamente o como, novamente uma metáfora, tá bem? Que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia se exprimirem. Bom, então aqui, né, novamente é uma metáfora, não é que os apóstolos ficaram com uma língua de fogo, repousou sobre eles, e eles começaram a falar, como por exemplo, eu que não falo inglês, eu começo a falar inglês, ou uma outra língua que eu não conheço, tá bem? É um dom para evangelizar, ou seja, a partir desse dom do Espírito Santo, o cristianismo se expandiu para todas as outras línguas, através da evangelização. Tá bem? Então, eles ficaram cheios desse dom, o dom da evangelização. Assim como você, que é catequista, também tem, né, recebeu esse dom para evangelizar e para que os seus catequizandos consigam compreender a sua palavra, a sua evangelização. Tá bem? Versículo 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso os galileus todos esses que falam? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no nosso próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próxima de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Bom, então aqui eles vão fazer assim, falar desde o Oriente até o Ocidente, todas as regiões, mostrando o quê? Mostrando a expansão da igreja, a expansão do cristianismo por todas essas regiões. Nós temos que entender que do momento em que o texto, em que acontece, digamos assim, esse momento do envio do Espírito Santo, 50 dias após a ressurreição de Jesus, até o momento em que o texto é escrito,
muito tempo se passou. Digamos que foi no ano, vamos arredondar aí para ficar mais fácil, no ano 33 até o ano que provavelmente os evangelhos foram escritos, Evangelho e Atos dos Apóstolos, que seria Evangelho de Lucas e Atos, entre o ano 70 a 80, nós nunca temos uma data exata quando se trata de Bíblia. Mas veja, já se passou mais de 30 anos. Então já se sabe que o cristianismo se expandiu por todas essas regiões e o Senhor capacitou pessoas para evangelizar nesses lugares. Pentecostes é o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus diz: é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. Então, o Espírito Santo é aquele que está conosco, está habitando em nossos corações, é aquele que está aqui para conduzir a sua igreja, para nos guiar, para nos nos convencer dos nossos pecados. São tantos os dons do Espírito Santo que com certeza merece uma catequese só para isso. Aqui nós temos que entender o texto, né? Porque faz parte aí do plano da salvação. Entender que Jesus foi a plenitude, a realização do plano, mas que Jesus então retorna ao Pai e, como prometido, envia o seu Espírito para conduzir a sua igreja. Por isso, nós que somos católicos, cremos nessa verdade, que a nossa igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Falando nisso, em Atos dos Apóstolos, agora eu me lembrei, né? Atos dos Apóstolos vai citar por 55 vezes o Espírito Santo. Esse texto, né, de Atos dos Apóstolos é uma obra de Lucas, então seria assim uma continuação do Evangelho de Lucas. No Evangelho ele vai mostrar o tempo do Filho e em Atos dos Apóstolos é o tempo do Espírito Santo. Então nós temos essa certeza que o Espírito Santo conduz a sua igreja assim como nos conduz. E esse dom, né, de línguas não é o dom de línguas como Paulo vai falar, dom de língua, de orar em língua, não é esse dom, é o dom da evangelização. Amém? Eu espero que este vídeo tenha contribuído para a sua compreensão desse texto. Se sim, deixe aí um comentário, se ficar alguma dúvida também, deixe aí a sua pergunta, que assim que possível eu vou estar respondendo. Que Deus abençoe o seu encontro. Paz e bem!